Ai, godinho do céu, meu computador já tá botando a língua pra fora. A língua já tá passando de 2 metros. E o bichinho tá riando. Mas eu vou falar com você, viu? Que bichinho lascado. Tá aí 8 anos botando pressão, fazendo vídeo 4K. Fala, galera do YouTube. E uma das coisas que muito me pergunta na área de hardware é como escolher peças, essas coisas, né? Como você monta o PC. E eu tô montando aqui no canal, tô fazendo questão de gravar tudo que tá chegando. Recentemente eu comprei a placa-mãe, né? Comprei o cooler, comprei o processador, comprei memória e comprei a fonte, tá? E eu quero falar algumas coisas que tem gente comprando coisa errada aí, tá? Tem gente que, esses dias eu vi um cara que ele comprou a placa-mãe 2 anos atrás. 2 anos atrás. Olha a situação, ele comprou a placa-mãe, não tinha como testar, não tinha ninguém, não tinha um amigo para testar, deixou embalada na caixa. Aí, depois de 2 anos, ele juntou mais dinheiro e comprou o processador. Aí, depois de 1 ano, comprou as memórias. Depois de 6 meses, eu sei que demorou 5 anos para ele montar o PC. E quando ele foi ligar tudo, o trem não ligava. Pessoal, deixa eu explicar para você. Existem 4 peças do computador que você tem que comprar juntas. Ah, Zé, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tu tem alguém para testar? Se não tiver, não compra não, tá? Primeira coisa que tu tem que fazer é saber o que tu quer fazer. Já vou falar sobre isso. Mas existem 4 peças de computador que vocês têm que comprar juntas. Quais são essas? Você tem que comprar o processador junto com a placa-mãe, junto com a memória, junto com a fonte, tá? Você não precisa comprar da mesma empresa. O que você precisa é olhar o manual e ver se eles são compatíveis. Tu vai lá no manual da placa-mãe e lá no manual da placa-mãe fala, ó, esse processador pode, essa memória pode, esse negócio aqui pode. A placa-mãe vai dizer para vocês o que ela recebe, tá? Existem placa-mães da Intel e placa-mães que são da AMD, tá? Então, não adianta tu comprar um processador da Intel e tentar encaixar no AMD, eles não são compatíveis, eles não têm os mesmos furos, tá? Então, é muito importante isso. Por isso que eu recomendo você comprar, até mesmo se você puder, o kit. Foi o que eu fiz, eu fui lá na Terabyte e saiu um kit legal, agora na Black Friday, e eu comprei logo o kit, a placa-mãe, o processador, a memória, o intercooler, né? Tem mais uma outra coisa que eu comprei lá junto, né? E também a fonte. Então, eu comprei esses itens tudo junto de uma vez, tá? Ah, CP, mas por que você fez isso? Fica muito caro. Vou explicar para você. Você precisa testar o produto, não precisa? Chegou a placa-mãe sua. Você precisa testar ela, ué. Você tem 7 dias para devolver. Se ela não estiver funcionando, veio, quebrou algum pino no caminho, tem que testar, meu amigo. Você tem que testar para ver se está dando boot, se está dando as frequências. Chegou o processador. Tu tem que pôr o processador na placa-mãe para testar, ué. Faz parte. E se o processador de seu está com defeito, né? Tá um erro de thermoclock agora, que é muito comum. Tu tem que devolver para a empresa, receber seu dinheiro de volta ou trocar por outro produto. Então, tu precisa testar. Então, não compre essas peças se você não pode testar. Tem gente comprando o trem, espera 1 ano para comprar outro. Cara, não faça isso. É melhor você juntar o dinheiro, pôr na poupança, aplica seu dinheiro, tá? Vai juntando, e depois você compra tudo de uma vez, tá? Não compra guarda 6 meses, não faça isso, não guarda nem 1 mês. Chegou o seu produto, tu tem que testar. Ah, CP, mas como é que eu vou fazer para testar? E é por isso que eu estou te falando, tem que comprar de uma vez. Às vezes você pode comprar em locais diferentes, não tem problema, porém tem que chegar, tem que testar, não tem jeito, pessoal. Computador é teste, Quando você entra na informática, você tem que fazer teste, não tem o que fazer, tá? E a vantagem de você comprar o kit completo, ele se chama kit de upgrade, né? E quando você compra o kit completo, ele vem tudo bonitinho, já testado, tudo certinho, você encaixa e já está funcionando, tá? E quando você compra da sua cabeça, corre o risco de você montar errado. Ah, eu comprei uma memória, mas a memória é DDR4 e ela não está servindo na placa-mãe. Viu, B.O.? Então você precisa de uma memória que é compatível com aquele sistema seu, né? Esse sistema novo que eu estou entrando no M5, tá? Da AMD. Eu podia ter entrado na Intel,
Porém, eu não vou entrar na Intel e já vou explicar por quê, porque eu escolhi a AMD, tá? Então, como o meu sistema é o M5, a placa-mãe tem que ser compatível com o M5, as memórias com o M5 e até mesmo o Altercooling. Tem que olhar também a fonte, tá? Então, tudo está interligado, pessoal. Por isso que eu falo, essas 4 peças você tem que comprar juntas, se possível um kit, tá? Igual eu comprei, beleza? Normalmente as pessoas não têm bancada de teste, por isso elas precisam testar com a própria coisa que vai chegar, não é assim? Então, para você testar, você tem que ter as outras coisas também. Você precisa do HD, você precisa ali da refrigeração, né, das fãs, né, do gabinete. Então, pessoal, são coisas que ninguém fala e que eu acho muito importante. Por isso, esses 4 itens você tem que comprar juntos, tá? Como eu disse, normalmente as empresas dão 7 dias de teste para você saber se está funcionando ou não para devolver, né? Aí tem a garantia que serve para outra coisa, mas o teste para devolver é 7 dias, pela lei aqui no nosso país, né? Uma outra coisa muito importante, quando você vai montar um PC, você tem que sentar e gastar tempo para pensar o que você vai querer, tá? De montar. Então, eu fui e fiz isso. Eu pensei, o que eu preciso? Eu preciso de um computador que tenha multinúcleos, que faça multinúcleos, porque eu mexo com edição, tá? Então, eu preciso de um computador que seja multinúcleo, mas que não esquente tanto. Por isso que eu fui para a AMD, né? Porque em relação à Intel, a Intel ela é mais potente, porém esquenta demais, né? E aí eu quero um processador menos potente, mas que esquenta menos, tá? E eu peguei agora um senhor processador, tá, pessoal? Eu agora peguei o processador AMD Ryzen 9 7950X3D, que é um dos melhores processadores que tem, tá? Ele dá 5.7 GHz de turbo, eu não preciso nem overclockar, tá? 16 cores e 32 threads, então são muito núcleos que eu vou poder estar editando meus vídeos e tal. Não quer dizer também que o Windows não vai dar BO, tá? Porque isso aí já é outro assunto. Uma placa S-Rock B650 com várias entradas USB top. Peguei uma memória DDR5 com overclock de 5.000 GHz e peguei um Altercooling EasyGuard Smart, que é um Altercooling muito bom, tá? Eu já tenho um aqui, mas esse é melhor para poder refrescar todo o sistema. Então, pessoal, vocês estão vendo que é um sistema parrudo, tá? Mas eu preciso desse sistema que eu trabalho com edição de vídeo 4K, né? E depois eu vou ter que comprar a placa de vídeo para poder todo o sistema andar bem, né? Beleza? Esse sistema ele está muito bem otimizado, tá? Então, algumas pessoas fizeram testes, né, com esse sistema, viram que ele sai muito bem. Uma placa muito boa para rodar o processador e, ao mesmo tempo, a memória funciona muito bem, tá? Outra questão de memória que é muito importante você na hora de você comprar, memórias idênticas de todas as naturezas, em tamanho, de VRAMs, frequência, em todas as naturezas. É interessante quando você for aumentar a memória, sempre compra igual à sua, tá? Pega todos os dados da sua memória e compra outra igual. Ou então, você quer substitui por outras, né? Mas sempre iguais. Sempre memórias idênticas, tá bom? Ah, CP, mas eu quero um computador que é para fazer trabalhos normais. É internet, assistir vídeo no YouTube, assistir um filme, Excel, PowerPoint. Cara, não precisa de placa de vídeo. Não precisa de processador top. Pega um computadorzinho pequenininho, desse tamanhozinho, fininho. Tem uns que é até menor ainda, computador top. E só coloca um SSD bom nele, só isso, tá? Você vai ficar com um computador que dura 10 anos, principalmente os da Positivo, que eu gosto, e principalmente da Dell, que são excelentes. Eu tenho um quadradinho lá da Dell, maravilhoso para escritório. Você não precisa de placa de vídeo, não precisa de processador top, não precisa de nada disso, tá? Computador simples, que não esquenta muito e não tem barulho nenhum, maravilhoso para trabalho. Esse é o perfeito. Só coloca um SSD dele de 1 TB e show de bola. Ah, CP, eu preciso de um computador para fazer processamento de fotos e vídeo. Aí, cara, realmente é pesado. Aí é interessante você ter um computador, não precisa ser necessário um processador igual o meu, mas você precisa de um processador que tem multinúcleos, vários núcleos. Por quê? Porque quando você estiver fazendo uma função, você vai precisar fazer outra, né? Acontece comigo direto aqui, de eu estar editando um vídeo,
botei ele para renderizar no Media Encoder, que é um aplicativo acessório do Adobe Premiere, mas ao mesmo tempo eu estou editando outro vídeo. E quando eu mando o meu vídeo renderizar, o outro processo, a outra atividade ficou lenta. O mouse fica lento, porque não aguenta fazer tanto processamento de vídeo 4K. Já nesse processador meu aqui, a ideia é essa, que ele tenha muitas funções, muitos núcleos, e ele vai processar muita coisa ao mesmo tempo. Só que é o seguinte, um processador muito potente, ele esquenta mais. Aí tu tem que ter um intercooler, nem air cooler eu recomendo não, tem que ser um intercooler que consiga refrigerar esse processador, tá? Beleza? Por isso que na hora de montar o PC, você tem que pensar muito cada uma das peças, tá? Se possível, assista vídeo na internet dos caras que testam. Às vezes tem um processador que não fica bem numa placa-mãe, tá? Você pega um processador muito top, aí tu pega aquela placa-mãe baratinha e tal, o trem não tá ficando. É lógico, o processador ele é alto, ele é high-end. Precisa de uma placa-mãe high-end, né? E se o processador custa 4 mil, a placa-mãe tem que ser 2 mil e pouco, pelo menos, para poder segurar o tranco do bicho, né? Não adianta nada tu pegar uma placa-mãe que não vai dar conta de assimilar todos os cálculos que o processador faz, tá? Ah, CP, então quer dizer que eu preciso, para edição de vídeo, eu preciso de um computador com mais núcleos? Sim, o ideal é sim. Não precisa ser um Ryzen 9 igual o meu. Pode ser um Ryzen 7, né? Que tenha o X3D, que é aquele negócio da memória cache, que ajuda muito a processar os seus aplicativos e programas. Ah, CP, eu preciso de um computador game. Como é que eu escolho? Simples demais. Primeira coisa que eu vou dizer para você, escolha a resolução que você quer jogar, tá? Melhor resolução para jogar, Full HD. Qualquer coisinha tanca, barato e vai de boa, tá? Ah, CP, o Full HD para mim já ficou sem graça, eu prefiro o Quad HD, que é aquele, né, que muita gente chamava de 2K e não é 2K. A resolução Quad HD é aquela que é 2560 por 1040. Que não é exatamente a metade do 4K não, porque o 4K é 3800 e alguma coisa, então não dá a metade, né? Mas é uma resolução muito boa, tá? E é uma resolução que você vai gostar e que não é tão pesado igual o 4K, tá? Eu particularmente, eu estou jogando agora em Quad HD, tá? Para mim é a melhor resolução. Ah, CP, mas quando você compara o 4K com o Quad HD, você vê diferença? Se você usar um monitor 4K de verdade, que é muito difícil de achar um monitor 4K de verdade, você vê diferença, mas não é tanta. Não é aquele... quando você está jogando, você nem vê, né? Quando você está jogando, você nem repara. Mas se você pegar um monitor 4K e um outro Quad HD e colocar aqui as duas telas do lado, aí sim você vai ver a diferença, tá? Mas quando tá jogando, você nem lembra se é 4K ou Quad HD, porque o Quad HD já é muito bonito, muito lindo mesmo, tá? Então, eu prefiro rodar as coisas no Quad HD, porque não exige tantos recursos. Só para vocês terem ideia, o Cyberpunk 4K, uma placa 4090, ligando lá o tal daqueles cabelo, aquelas poças d'água iluminadas lá, aquele trem que o povo gosta, vai para 50, 40, 60 FPS em média, tá? Uma placa 4090. Então, o que acontece? Quando você liga o gerador de quadro, dá uma melhorada, mas se você ligar o gerador de quadro, vai diminuir um pouco dos recursos, você nem vai perceber muito, mas diminui, né? E aí que você consegue gerar um pouquinho mais de quadro. Então, pessoal, você tem que escolher a resolução. Então, para games, a primeira coisa que você tem que escolher é resolução. CP, eu quero jogar em Full HD. Cara, 4060. Tem umas placas da AMD aí que joga em Full HD top, baratinha, maravilhosa. Não precisa nem de processamento. Um Ryzen 5 roda bem pra caramba, tá? Ah não, CP, mas eu quero rodar no Quad HD, né? Então eu preciso de uma placa um pouquinho mais parruda aí. Nós estamos falando de uma 4070, né? Quad HD para ficar bom, filé, 4070. 4060 roda, mas roda meio pirrado, né? Uma AMD também dessa faixa, então você tem que ter uma placa um pouquinho mais parrudinha para chegar no Full HD e ficar de boas, ficar nos 70, 80, 90 FPS, tranquilo, tá? Então você tem que escolher a resolução,
Depois que você escolher a resolução, você vai saber qual que é a sua placa de vídeo. Sabendo qual que é a placa de vídeo, você já sabe também o processador. É aquela coisa, gargalo. Não pode escolher uma placa de vídeo muito alta e um processador muito baixo, porque vai dar gargalo. A placa tá aqui, tá voando, tá andando, que nem cavalo. E aqui, ó, tá aqui, que nem aquele jeguinho, aquela mula aqui, ó, tá indo, segurando a placa de vídeo querendo voar e o processador, vai não, vai não, vai não. Isso é gargalo. Então o que que acontece? A processador puxa a placa de vídeo e ela fica no mesmo lado, né? Ou você tem um processador muito forte e uma placa de vídeo aqui, igual o que vai acontecer comigo, né? Eu comprei agora a placa do processador, porém minha placa de vídeo é antiga, eu vou ter que esperar um tempo para juntar a grana para comprar a placa de vídeo, né? Então eu vou ficar um tempo aí com essa placa de vídeo gargalando, né? Mas vai fazer parte, é isso aí. Então, pessoal, você tem que escolher as suas peças de acordo com aquilo que você vai fazer, né? Então, você vai escolher a resolução, né? Tem que lembrar da fonte, tá? Quando você tem, eu fiz um vídeo sobre fonte, como que escolhe fonte, eu vou deixar na descrição. Não adianta nada tu pegar uma placa de 4090 achando que uns 600 watts vai dar conta. Não vai, porque você precisa de um processador parrudo. Juntando o processador com a placa de vídeo com a placa-mãe, vai lá para os 850 no mínimo, tá? Então você tem que escolher também a fonte, né? Tem que ver se a placa-mãe ela não vai dar gargalo com seus equipamentos. Então funciona assim, né, pessoal? Se você escolhe uma peça top, as outras têm que subir para elevar o padrão. Então todas as placas têm que ser top também. A placa-mãe, o processador, né, as memórias. Então não tem como ir só com uma coisa boa e as outras ficar ruins. Ah, CP, mas eu preciso de um computador que é multitarefas. Ele joga e edita. Aí você vai precisar de um processador que tenha muitos núcleos, tá? Né? Não precisa ser igual o meu, que é muito potente. Não precisa ser um Ryzen 9, pode até ser um Ryzen 7 3XD lá. E uma placa de vídeo boa, né? Uma 4070 Ti, né? E aí você vai ter um processador que faz edição, com a placa de vídeo boa também para editar, e também vai ter um processador que joga bem, mas só que tem que lembrar que tem uma placa-mãe legal para segurar os dois e a fonte para sustentar a energia, tá bom? Então essas 4 peças do computador, o processador, a placa-mãe, a memória e a fonte, e também eu diria o intercooler, né? Porque não adianta nada você comprar essas 4 peças sem ter o sistema de arrefecimento, né? Eu diria que você tem que comprar junto, tá? Gabinete não importa muito, tá? O gabinete, se ele caber a placa-mãe, show de bola. Mas essas 5 peças, elas têm que ser compradas juntas, porque você precisa testar na hora que chega. Porque se tiver alguma peça que não está funcionando, você já devolve, tá? Então, esse kit, ele é primordial você comprar junto. Essas 4 peças, principalmente processador, placa-mãe, memória e fonte, tá? Não compre separado essas peças, compre junto, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado dessa conversa, esse bate-papo que eu falei aqui para vocês, de coisas que ninguém fala, né? E uma outra coisa que ninguém fala é que o povo pensa assim, poxa, eu vou montar o PC das NASA, 20 mil reais. Né? Esse PC meu que eu estou montando, depois que eu terminar ele, vai ficar nessa faixa de uns 20 mil, beleza. Poxa, nunca mais vai ter problema. Não existe isso. PC de 20 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, ele dá problema. Tem hora que uma fan não roda, você tem que descobrir porque que ela não está rodando. A placa de vídeo não está entrando, você tem que descobrir. É a vida do PC Gamer é essa, é descobrir os defeitos, tá? Mas CP, mas é uma 4090, não interessa, vai ter defeito. Bem-vindo ao mundo. Se você quer uma coisa que dá menos defeito, compra um console, tá? Porque o PC, ele dá defeito, tá? Ah, mas aí você tem a vantagem de rodar em alta quantidade de FPS, de você fazer várias atividades, né? O PlayStation 5 não vai fazer edição de vídeo para mim. Quem vai fazer é o meu PC, né? E depois que chegar tudo aqui, eu montar, eu vou fazer uma edição de vídeo no notebook, né? E vou fazer uma edição de vídeo aqui no meu computador novo, né? E vocês vão ver a diferença que é, tá? O processador às vezes bota a língua para fora, cara. E o coração do computador é o processador, né? Quanto mais potente, mais núcleo tiver, ele vai trabalhar bem para você, porém ele precisa dos acessórios. Uma boa placa de vídeo, ele precisa de uma boa placa-mãe, uma boa memória. Aí sim o conjunto vai funcionar para voar, tá? Beleza?
Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu e fui!